Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui no quadro Vidas Transformadas e na continuação da entrevista que nós começamos no último programa com a Noêmia. Noêmia, você que não acompanhou, ela é uma missionária, casada com o pastor Rubens. Eles congregam na nossa igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos em Cubatão, fazem um trabalho muito bacana com adolescentes. E ela até estava contando aqui comigo nesse intervalo que esse trabalho com tudo que ela viveu na adolescência dela, que foi bem difícil, tudo isso tem servido bastante para eles desenvolverem um ministério bacana no meio da moçada, até porque ela passou por um processo bem difícil exatamente na adolescência, mocidade, e isso tudo trouxe uma estrutura para poder entender a meninada, e poder fazer um trabalho bacana com eles. E bom, você que, como eu falei, não assistiu a gente na semana passada, a Noêmia está nos contando que ela teve, aos seus 16, 17 anos, ela desenvolveu uma doença muito grave, ela começou a definhar, literalmente, a definhar, parece que não tinha força em mais nada nas mãos, não conseguia falar, começou a minguar mesmo, parece que os músculos, começaram a meio que, sei lá, dissolver, amolecer. Ela passou por uma série de dificuldades porque ela foi tratada como louca. Os médicos, quando ela foi buscar tratamento, os médicos disseram que ela era louca, um médico chegou até a passar uns documentos para que os pais a internassem no manicômio em São Paulo, Graças a Deus o pai dela não deu ouvidos, falou que não, se ela estava louca ia tratar dela em casa, mas por muitos anos, alguns anos ela passou assim, considerada pela família, pelas pessoas da igreja, por todo mundo, como uma pessoa louca, e ela sabia que não estava louca, que havia algum problema muito complicado com ela, mas nenhum médico, conseguia acertar o diagnóstico e todos a consideravam como louca. Não é isso, Noêmia? Bom dia. Bom dia. Foi difícil, né, Noêmia? Foi bem difícil. A gente terminou a entrevista na semana passada dizendo que você tentou se matar, viu, gente? Tem esse detalhe. Ela, embora fosse crente, estivesse na igreja, buscando a Deus, mas ela chegou num enfado tão grande, tão grande, tão grande, que ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou acabar logo com a minha vida, Mas, obviamente, Deus não permitiu, E ela continua ainda passando pelos seus problemas, até que... Continua, Noêmia. Até que na última tentativa, que eu já não estava suportando mais, eu orei a Deus. Falei para Deus assim, Senhor, hoje é o último dia que eu vou tentar um médico. Eu não tenho mais condições de mais nada. Não tenho mais força, A minha irmã fazia tudo por mim já, nessa época eu já era totalmente paralítica, não tinha mais. Eu esperava ela, para fazer as coisas. Mas eu orei a Deus, o que me ajudou muito é isso, a oração, Sempre. Eu orava a Deus todo dia, acordava de manhã, a primeira coisa eu falava, Deus me ajuda, eu me leva para o céu, eu pedia todo dia para Ele me levar. E aí foi nesse dia, que aí eu falei para minha irmã, vai lá e marca, lá no sindicato de novo, uma médica lá, qualquer um, seja médico, qualquer pessoa, marca para ele olhar. Ela, que médico? Aí eu falei, deve ser coisa de nervos. Eu devo estar com problema no nervo, então marca para o neurologista. E nisso ela foi lá e marcou, o nome da médica é a doutora Conceição. E quando ela marcou, foi lá mais ou menos, era 8 horas, que é o horário que tinha que marcar. A médica estava na casa dela, essa médica, Isso ela me contou depois. Mas a médica te contou depois? A médica me contou depois, eu estava só orando e esperando. E a minha irmã deixou eu perto do serviço dela e falou, não vou poder te acompanhar. Mas eu fiquei orando, Senhor, me leva até lá o médico. Eu sei que eu vou cair, eu sabia, Mas naquele dia, por incrível que pareça, eu tive força para andar um pouco, porque nessa época eu já não tinha mais força, Então eu ia, agarrava no poste e dava um passo, agarrava no poste e dava... Era assim que eu ia, de poste em poste, porque ela trabalhava perto de onde era o consultório dessa médica. Certo. Cheguei na médica, 5 horas da tarde. Depois eu conto o que aconteceu. Cheguei na médica às 5 da tarde, sem ar já, eu quase desmaiei. No começo tinha uma escadinha, imagine, eu não tinha força para dar um passo. Imagine subir a escada. Eu pedi, Deus me ajuda a subir essa escada, que a médica tinha que ser lá em cima, eu falei. E nisso, quando eu chego, no último degrau, eu vejo que a médica saiu para fora e falou assim, saiu da sala dela, do consultório e falou assim, chegou alguém alto, e era eu que estava no pé dessa, eu me lembro disso, que eu estava assim segurando no corrimão.
Aí a secretária falou assim, chegou essa moça aí. Aí ela falou assim, a médica, manda ela entrar. O consultório cheio de gente, sabe como é que é de sindicato? E foi aquela bagunça, não, eu já estou aqui, e eu não entendi nada, a menina me pegou, a médica na porta, me esperando, e falou, entra. E o pessoal começou, eu só escutei o pessoal tudo reclamando, eu já estou aqui há tantas horas, e chega ela agora, e nisso eu entrei, fechou a porta, não vi mais nada, e eu sentei e tipo desmaiei, mas eu não desmaiava, eu não perdia o sentido. Eu simplesmente apagava, mas a mente ficava boa. Para entender essa parte de eu desmaiar, uma vez eu caí na rua e fiquei 7 horas. Aí das 7 era meio-dia, quando um senhor estava varrendo a rua, e ele bateu assim e falou assim, menina, levanta daí, sai dessa vida. Achando que você era uma criança de rua. E eu falava assim, o senhor pode me ajudar? Porque eu queria que alguém me ajudasse a levantar. Aí ele me ajudou, falou, você precisa parecer tão nova, mas está assim, desse estado lamentável. Eu falei para ele, obrigada, assim, do jeito que eu consegui. E saí chorando, falava para Deus, olha a situação, meu Deus. Então, nesse dia, quando eu cheguei e fui atendida assim, eu não entendi nada. Aí ela sentou, me colocou na cadeira e esperou eu... voltar ao foro? Aí eu peguei, ela abriu o olho e ela falou assim, ela não perguntou nem o que eu tinha, ela perguntou assim, menina, qual é o seu guia? Aí eu falei, guia? Que guia? Aí ela falou assim, que religião você é? Aí eu falei assim, eu sou crente. Aí ela deu um grito, meu Deus, foi ele que veio. Aí eu não entendi nada. Aí ela falou, você é muito especial mesmo. Aí eu comecei a chorar porque ela ficava me olhando e eu queria explicar para ela, para parar de me tratar como uma doida, que eu estava doente. E ela falava, não precisa falar nada não. E eu só chorava, né? Chorava ruim. Aí ela me colocou numa maca que tem, né, no consultório. Deita aí, fica deitada aí, eu vou esperar você. Aí esperou ter aquela crise, né? Aí ela falava, eu sei que você tem. Aí eu falava assim, aí eu perguntei para ela com um gesto, como, né? Aí ela falou assim, olha, quem é você? Você é muito especial. Aí ela chegou e me contou que de manhã foi um homem na casa dela, todo vestido de branco, pela manhã, e falou assim, à tarde vai uma moça no seu consultório, você vai receber ela, trate dela muito bem, que ela é muito especial para mim. Meu Deus. Aí... E ela achou que, no caso, ela era espírita? Ela era espírita, essa E ela médica. achou que era algum guia? Ela achou que era um guia, porque ele estava todo vestido de branco, entendeu? Aí, e ela falou que antes de eu chegar, ele apareceu de novo para ela no consultório e falou assim, ela chegou aí. Meu Deus. Foi aonde ela saiu, saiu do consultório e falou assim, chegou alguém? Aí a menina falou, chegou ela. Ela falou, manda ela entrar, porque ela falou assim, ele estava aqui. Ele veio de novo, vou falar. Aí eu não entendi muito, mas uma coisa eu entendi. Eu falei, esse só pode ser um anjo do Senhor. Aí eu perguntei, como é que ele é? Ele era todo vestido de branco, era um homem. Que lindo. Aí que eu chorei mais. Por incrível que pareça, naquele dia, naquela noite, já era de noite, ela mandou todo mundo embora, saiu e falou para a secretária, manda todos para casa, eu não atendo mais ninguém hoje. Mas foi uma confusão. Eu escutava lá de dentro, bateram, uma confusão danada. E ela ficou comigo esperando, porque eu não conseguia falar. Ela só observava, ficava assim com o rosto e dizia, não é possível. Eu fui visitada por ele hoje. Olha aí. E eu chorava, ela falou, não chora mais não. Eu dizia, mas que doença é? Ela falou, é muito grave. Onde ela disse, é muito grave essa doença. Que doença é? É miastenia. E ela já sabia da doença? Ou quem falou para ela foi o homem de branco. Meu Deus, ele já deu diagnóstico. Falou, ele falou assim, ela tem uma doença, o nome é miastenia, você fala isso para ela. E cuide dela, ela é muito especial. Foi aonde a minha vida toda mudou. Mudou naquele dia. Eu imagino. Naquele dia eu chorava muito, sabe? E veio uma força em mim que você não vai acreditar. Eu voltei para casa aquela andando. Coisa assim, não estou esquecida, não. Porque foi muito lindo foi. Isso eu que fui Deus para fez, casa hein? assim andando, sabe? Eu fui, peguei ônibus, não caí,
Cheguei com o papel de guia para me internar no outro dia, na Santa Casa. Uhum. Ela falou, quero você amanhã, no meu consultório, às 9 horas da manhã, com seu pai e com a sua mãe. Aí eu cheguei em casa, eu balançava o papel assim, falei, mãe, eu tô doente de verdade, tá aqui, ó. E a mãe, mas que isso? Aí eu falei, eu tenho uma doença, aconteceu isso, isso. Aí meu pai colocou a mão na cabeça, pediu desculpa. Mas filha, aí eu caí de novo. Parece que toda a força que eu tive, aí eu caí. Foi suficiente para... Foi onde meu irmão, que tirava a sarro de mim, me pegou no colo, porque eu fui desfalecendo e desmaiei. E caí, fiquei muito mal, né? Aí no outro dia, naquela noite, eles ficaram tudo atento. Meu pai lendo o relatório que a médica escreveu. Certo. Eu não tive a capacidade de guardar, nada disso. Uhum. Foi tudo muito rápido daí para frente, né? Não era que nem nos dias de hoje, que hoje a gente tudo, né, tira foto. Aí eu peguei e fiquei feliz. Eu orava, aquela noite eu agradeci a Deus, falei, agora eu vou morrer. Agora sim eu vou morrer, porque o sofrimento acabou, eu dizia, o sofrimento acabou. Então eu achei que o anjo que veio foi para me levar. Ah, não, era para fazer uma obra na minha vida, né? E no outro dia eu fui para a médica, mesma coisa que fez. Assim que eu cheguei no consultório, estava cheio. Passei na frente, eu fui tratada como a pessoa mais especial por ela. E ela feliz, contou para meu pai como é que era. Ela falou, que doença é essa? Miastenia grave, o nome dela. É gravis. Miastenia gravis. Ela come o miastênico, um tumor que a gente tem aqui chamado tímor. E é uma caixinha que nós temos no peito e ela solta o líquido que é uma lubrificação para todos os nossos músculos. Certo. Não tendo esse líquido, você vai... Não tem músculo, não tem músculo. Vai, não desenvolve. E míngua, né? Que foi o teu caso. Foi o que aconteceu, minguei. Quando ela me pesou, estava com 35 quilos, bem pequena, toda encurvada, porque eles foram se retraindo. Foi piorando ainda. Depois que foi descoberto, que o médico contou, o médico dos médicos contou, eu fui definhando mais, ainda demorou. Aí entrou a mão de Deus. Eu fui tratada pelos melhores médicos de São Paulo, tudo de graça. A doutora contou para ele, acredite se quiser, ela falou para o médico. Eu fui visitada por um ser especial, ela contando na nossa frente. Você acredite se quiser. Eu sou médica, eu nunca vi isso na minha vida. Ela contou. A menina é especial, você quer cuidar dela? Foi o Dr. João em São Paulo, médico particular. Aí ele falou, estou indo aí. Primeiro perguntou, eles são ricos? Aí perguntou, olha, é um pai de família de 9 filhos e mora de aluguel. Aí ele chegou e falou assim, pode deixar ela comigo. Aí ele veio, né? Ela falou assim, se você for atendida por ele, eu creio que Deus existe mesmo. Porque ela era aquele lado espírita, mas assim, as forças vêm do que você faz, entendeu? Ela passou a ter um respeito, tanto por Deus em primeiro lugar, e por aquilo que ele fez comigo. Foi uma experiência extraordinária para ela, né? Para ela como médica. E depois sabendo que vocês eram, né, enfim, serviam a Deus. Foi, ela falou para ele. Depois ela deu uma bronca no meu pai, né? Imagina. Deu uma bronca. Mas como eu fui tratada? Foi algo assim, até hoje, é sobrenatural. Se eu hoje quiser ir lá falar com ele, ele não vai me cobrar, de nada. Entendi. Aí falou. Quando foi descoberto, aí veio, o médico veio e falou, é impossível cuidar dela. É muito avançado, nós nunca vimos uma pessoa assim. O estado já estava muito avançado. Eu estava bem vegetativo. Quando eu cheguei no hospital, já colocaram coisa para segurar em mim, porque eu não tinha mais, né? Foi acabando. Parece que assim, um pouco de força. Nem a cabeça você segurava não, mais? Eu bati a cabeça na parede, porque eles me deixaram sentada, eu fui no hospital mesmo. Caí, bati a cabeça e me deixaram na cama. E eu fui piorando, e ficou num estado assim que o médico nem queria fazer a cirurgia. Não, nem queria mais. Falou, olha, ela é muito grave, pegou a raiz do tumor, pegou coração, garganta, por isso que ela não falava. A parte motora da boca não ia voltar mais a falar, não ia conseguir mais voltar
As pálpebras? A pálpebra, ela caiu toda, ficou aqui, era um monte de pele que tinha que levantar. Meu Deus. Foi. Mas, né, se o médico do médico falou... Falou, tá falado. E ele falou, vou fazer, eu vou tirar o tumor. Mas para estudo, Noêmia. Falou assim para mim. Noêmia, não tem mais. Aí ele conversava muito comigo, passou a ser um amigo, sabe? Certo. Ele admirava, como você está assim? Aí ele dizia assim, aí eu falava para ele falava, só Deus. Ele falava assim, é só Deus mesmo. Ele não cria. Foi uma experiência para ele também, certo. né? Ele não cria em Deus, assim, ele cria no poder da medicina. Chegou um dia, no dia da cirurgia, é o dia mais importante, que é o conto da cura, ele chegou e falou assim, para todo mundo saber que foi Deus que o curou. Porque a voz de um médico mais importante nessa área, ele chegou, entrou no meu quarto, eu fiquei internada no Santa Catarina, em São Paulo, nesse hospital particular. Ele entrou no meu quarto, fechou a porta e falou assim, Noêmia, não tem como você sair viva dessa cirurgia, mas se você orar para o teu Deus, operar pela minha mão, você sai viva. Que lindo. Foi essa a fala contigo. Ele que foi me buscar no quarto, não foi enfermeira. Enfermeiros. Ele foi sozinho me buscar. Eu tinha uma equipe de médicos da USP, Rio de Janeiro, todos queriam ver o que tinha acontecido dentro do corpo de uma garota que não consumiu ela. E ela estava viva ainda, né? Foi o maior tumor que eles viram. Quando ele saiu, eu orei a Deus, falei, Senhor, faça conforme a tua vontade. E ele veio, já fez oração, né, meu filho? Já. Aí fui para a mesa de cirurgia, quando abriram, ele me contou depois que eles queriam fechar, porque não tinha como arrancar. Ele falou, tira tudo. Foram 7 horas de cirurgia, 7 horas de cirurgia, tirando. Eu fiquei em coma várias vezes, e eles mexendo ali. E para você entender como Deus faz, no mesmo dia que eu saí, fui para a UTI, toda entubada, sem chance nenhuma de vida, porque mexeram no coração, tiraram toda a parte. Fui cerrada, eu sou cerrada daqui em cima até aqui. Abriram e estava tudo tomado, não tinha mais como voltar, o timo foi todo destruído. Que é isso? E meia-noite, eu abri o olho, depois fiquei de manhã até meia-noite, abri o olho, e eu pedi comida. Já estava com fome? Tiraram o tubo, né? Eu apontava e foi assim, eu pedi, foi a primeira alimentação minha, aí o médico falou assim, ela não vai viver, mas dê a comida para ela. Aí eu dei a comida, eles deram a comida, era meia-noite e meia, eu lembro que tinha um relógio grande, né? Comi meia-noite e meia, 2 horas da manhã, me deu fome de novo, suco de laranja com mamão, e nisso foi indo. Eu fui melhorando a cada dia. Que coisa extraordinária. Foi uma recuperação para eles, assim, extraordinária. Foi. E ele dizia, sabe o que ele falou? Noêmia, eu passei a crer em Deus. Olha isso, um médico. Coisa tremenda. Eu pedi para ele, falei, o senhor não pode me dar o meu tumor? Ele falou, não, meu pai fez ele assinou os documentos para estudar. Para estudo, então é na USP que tem em São Paulo. Ele falou, isso aqui foi para estudo, Noêmia. Foi o maior que a gente viu até agora. Ele tinha 20 centímetros e 80 gramas. Que isso, 20 centímetros é grande demais. Uma pessoa pequenininha, né, que nem eu estava. E foi um dos maiores que eles viram. E ele passou, ele e a equipe. Eles iam me visitar por me ver. Eles gostavam. Tinha dia que eu ia lá no consultório, eles falavam, como é que ela está assim, desse jeito? Era impossível. Eles mesmos, os médicos. Muitos falam assim, mas ela fez a cirurgia. Eu vejo que quem fez a cirurgia foi Deus, porque ele mesmo falou, se eu colocar a mão em você, você morre. Ele já foi bem claro. Ele foi claro. Ele tomou parte, tinha no pulmão, não tinha como respirar, eu sentia uma falta de ar tremenda. Era como se o ar todo era pouco para mim, entendeu? Entendi. E foi assim. Meu Deus. Depois veio, não podia ter filho, porque eu fui toda estragada por dentro, né? Não podia ter filhos, não podia... Ele conversou, ele falou pro meu marido, chamou meu marido no consultório e falou, olha, você quer casar com ela? Meu marido falou, quero. Ela não pode ter filhos. As crianças nascem todas com defeitos, porque ela falta muita... O que eu perdi não ia voltar. Certo. E ele falou, tá bom. E eu saí dali do consultório e falei, tá bom, então não vou ter filhos. Um ano depois a gente casou.
Um ano depois eu tive a primeira filha. Meu Deus. Foi para São Paulo. O médico foi apavorado. Apavorado. E ele esperando lá o nascimento dela aqui, né? Os médicos daqui ligaram com os médicos em São Paulo. E quando a neném nasceu, ela tinha a epigária, que chama, era 7. O médico falou, como 7? A criança nasceu perfeita? Perfeita. Até agora está tudo perfeito. Nasceu a Ana Carolina. A bolinha mais linda, a criança mais linda que eu vi. Passei mal quando ganhei neném, eu tive um sangramento terrível porque a criança estava sendo sufocada, eu tive eclâmpsia, né? Certo. Por dentro foi sangue para todo quanto é lado. Fui para a UTI, o médico falou, a mãe morre, a criança vive. Lá na UTI eu orei, falei, Senhor, me cura, se o Senhor já me curou, cheguei até aqui, me cura de novo, aí eu queria viver, né? Eu falava assim, essa filha que o Senhor me deu, ela é tua. É um presente que o Senhor me deu. E a Ana Carolina, eu falei, ofereço essa menina a ti. Ela vai trabalhar na tua obra. Tudo que eu vou ensinar ela nos teus caminhos. Hoje a minha filha é cantora. Olha isso, que lindo. A Raquel Miranda gosta muito dela, porque já viu ela cantar. Ela já cantou aqui. Esse povo. Um ano depois, eu estava grávida, ganhava outra criança. Olha ela, normal mesma também. Correria com o meu médico de São Paulo, Noêmia. Mas eu vou tratar. Se nascer com problema, não, eu vou tratar. Fizeram exame. Nenhum dos meus 2 filhos tem problema nenhum. Porque quando Deus faz as coisas, Ele faz perfeito. Faz completo, é verdade. Nossa, muito lindo. Gente, pra vocês verem, né? Deus, Ele surpreende a gente, coisas que a gente sabe, né? Que Deus tem poder, que cura, enfim. Mas a gente ainda leva, né, ficar surpreso com coisas que a gente ouve, fica sabendo do que o nosso Deus é capaz de fazer. E é exatamente essa mensagem que a gente leva para você, que está assistindo a gente, que Deus pode fazer qualquer coisa por você, você precisa crer, se você clamar por Ele, buscar, Ele pode resolver o teu problema e te dar uma nova vida, porque Ele pode fazer essas coisas, Ele não só pode como Ele quer, viu? Ele te ama, mas Ele está esperando o teu clamor, tá bom? Noêmia, a gente está no finalzíssimo assim da nossa entrevista, mas você não pode ir embora sem antes deixar uma mensagem para o pessoal que está te vendo em casa, que assim, acredito que tem muita gente, acho que até chorando mesmo, porque de ver a grandeza e o amor do nosso Deus, né? O que você tem a dizer? O Salmo 37, o versículo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Eu entreguei minha vida a Deus quando vi que não tinha mais condições para nada. Eu nunca mais pensei em largar Jesus. Nunca mais na minha vida. Sem Ele eu não sou nada. Eu creio assim, a doença é pouco perto do que ficar sem Cristo. Né? Sem Jesus eu não sou nada, Ele é tudo na minha vida, minha família, meus filhos, meus 2 filhos são bênção na mão do Senhor, os 2 cantam, louvam, uma nora que o Senhor também me deu, então eu tenho uma família que foi o Senhor que planejou para mim. Então eu entrego, minha vida é entregue na mão do Senhor, entrega a sua também, e confia nele. Confiar mesmo, é que não fosse uma criança na mão, nos braços de um pai e de uma mãe. É confiar em Deus que demais, o resto, tudo Ele vai fazer. Assim Amém. Ele fez na minha vida. Com certeza, fez na sua vida e faz a vida de todos aqueles que se entregam totalmente a Ele, né, Noêmia? Que Deus te abençoe. Amém. Hoje casou, né, como a gente já falou, com o pastor Rubens, que é outro também, gente, que não abandonou, né? Não. Eles ainda, quando ela não era doente, eles já namoravam e ela... mesmo depois terminando, porque achava que ia morrer, que não tinha condição, mas ele continua ali na esperança, firme, então vai o crédito também aí para o pastor Rubens, né? Está aí assistindo a nossa entrevista. Na doença ele ficou do meu lado. Ele não... Nós voltamos na doença. Eles voltaram, na verdade, e hoje unidos fazem um trabalho extraordinário. Deus faz isso, gente. Então, creia, acredite, viu? Nada como um dia após o outro, com Jesus no meio aí, porque com certeza a vitória vem. Que Deus abençoe vocês, guarde essa mensagem no coração, o programa continua, Deus ainda vai falar com você, e na semana que vem a gente volta com mais um testemunho, uma história bonita de vida, de vitória com Cristo. Que Deus te abençoe e até lá. E Noêmia, muito obrigada, Amém. Viu? Por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. E que Deus te abençoe ainda mais. Amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até a próxima. Tchau.